A Reforma Protestante completa hoje 500 anos. Um evento que dividiu o cristianismo e mudou a história da Europa. A gente vai até a Alemanha, o berço do protestantismo, para falar com o correspondente Rodrigo Alvarez. Rodrigo, boa tarde para você por aí. Como que os alemães estão celebrando essa data que é tão simbólica, hein? Boa tarde, Sandra, Doni, boa tarde para todos vocês aí no Brasil. Bom, deixa eu dizer primeiro, nesse dia marcante para a história da humanidade, na história moderna, para a história do cristianismo, eu estou aqui diante da Catedral de Berlim, que é a cara da cidade e também nos ajuda a contar um pouquinho dessa história. Foi um edifício construído para ser católico e acabou se transformando em protestante depois da reforma de Martinho Lutero. Já faz um tempo, viu, Sandra, que a Alemanha vem comemorando essa reforma de várias formas, com eventos, exposições, relançamento da Bíblia, que foi traduzida por Lutero do latim para o alemão pela primeira vez, e várias formas de comemorações. Mas hoje, o centro dessa comemoração pelos 500 anos de reforma foi em Wittenberg, o vilarejo onde Lutero passou a maior parte da vida dele. O culto teve a presença da primeira-ministra Angela Merkel, que além de ser protestante, é filha de um pastor luterano. Foi exatamente na igreja onde tudo começou. Era uma quarta-feira, aquele dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero veio aqui até a porta da igreja do castelo de Wittenberg e afixou suas 95 teses, condenando a venda de indulgências pela Igreja Católica. Naquele dia, naquele exato momento, ele começou a Reforma Protestante. No século XVI, num tempo em que as mentes humanas se iluminavam depois da Idade Média, o monge alemão Martinho Lutero se uniu a outros pensadores da Europa e denunciou os abusos que vinham sendo cometidos pela Igreja Católica, a qual ele também pertencia. Usou de uma nova tecnologia, a imprensa, para multiplicar seus escritos e fazê-los percorrer a Alemanha e o mundo. Traduziu a Bíblia para o alemão e conseguiu acabar com as missas em latim para que as pessoas pudessem finalmente entender o que os pregadores diziam. Lutero era revolucionário, mas não rompeu completamente com a tradição. Acreditava no terrível poder do diabo, pensava ser justo e necessário matar as bruxas nas fogueiras e acreditava profundamente nas ideias do apóstolo Paulo, afirmando que o justo viverá da fé. Lutero entendia que a igreja tinha perdido o contato com os ensinamentos de Jesus Cristo. Defendia sola scriptura, ou seja, fidelidade absoluta aos evangelhos. E também sola fide, pois entendia que o ser humano não tinha livre-arbítrio, só se aproximava de Deus por egoísmo e que, portanto, só a fé em Cristo poderia levá-lo à salvação. E se só a fé seria suficiente para salvar, como era possível que religiosos católicos andassem vendendo o perdão? Numa das teses mais duras pregadas à porta da igreja, Lutero afirmava que os religiosos que vendiam perdão estavam pregando doutrinas humanas que dizem que, assim que o dinheiro entra no cofre, a alma sai voando do purgatório. Por fim, Lutero atacava também a riqueza acumulada pelo Vaticano. Os verdadeiros tesouros da igreja, de onde o Papa distribui indulgências, ele dizia, não são suficientemente discutidos ou conhecidos pelo povo de Cristo. Entrou numa disputa tão perigosa com a igreja que precisou passar um ano escondido e escreveu ainda mais duramente contra o Vaticano. Quando voltou aqui para Wittenberg, Lutero rejeitou a ideia de que era preciso jurar castidade para se dedicar a Deus. Ele próprio se casou com uma freira que deixou o convento. Depois disso, passou a atacar dogmas e sacramentos da Igreja Católica. Para o reformador alemão, nem a confissão, nem mesmo o arrependimento sincero seria capaz de salvar as almas de homens e mulheres no dia do juízo final. Lutero, João Calvino e outros reformadores provocaram uma rachadura tão grande no cristianismo que a ferida continuaria aberta mesmo quando as guerras já tivessem terminado e as questões do mundo fossem completamente outras, 500 anos depois. Do pensamento reformador surgiram diversas denominações cristãs chamadas evangélicas ou protestantes, que um pouco depois começaram a chegar ao Brasil. Estudiosos entendem que, além de abrir o caminho para o surgimento de novas denominações religiosas, o grande legado de Lutero foi a conquista de mais liberdade para o ser humano. O maior legado dele é provavelmente a ideia de que você é seu próprio sacerdote, que você é livre para escolher sua religião,
diz o historiador Mirko Gutjahr, acrescentando que até mesmo fora da religião, Lutero abriu caminho para conquistas importantes, como a liberdade científica, a liberdade individual e até mesmo as bases do que hoje entendemos como democracia. As celebrações pelos 500 anos de reforma aconteceram no mundo inteiro. Na reportagem de Graziela Azevedo, a gente vai ver como foi a comemoração dos protestantes no Brasil. É em sua imensa diversidade. Martin Luther hat viel für Deutschland getan. Em várias línguas e sotaques. Na simplicidade das ruas, em salões, templos, que os protestantes do Brasil estão celebrando os 500 anos da reforma. É uma congregação dos refugiados e imigrantes. Ele tem sua própria identidade dentro. Aqui a gente tem culto onde ele fala a língua materna deles. Eles cantam crioulo, cantam lingana, cantam árabe, pode falar francês, pode falar inglês. Aqui é transcultural. Em Curitiba, um coro de 500 vozes foi regido por Martinho Lutero, o maestro orgulhoso de ter o nome do reformista alemão. Nada acontece por acaso, né? A gente é direcionado para trilhar certos caminhos, né? E eu sou só um instrumento disso, estou super feliz. A história cantada é também contada nos cartazes da exposição em Aracaju. Cantores evangélicos se apresentaram na Câmara Municipal de Cuiabá. Em Belém, 6.000 pessoas participaram de um culto em comemoração aos 500 anos da reforma que mudou o cristianismo e o mundo. Houve consequências políticas, econômicas, sociais, culturais, educacionais. Por isso que a reforma é considerada hoje pelos historiadores, pelos estudiosos, como um dos movimentos mais importantes que produziram o moderno mundo ocidental em que nós vivemos. Essa exposição no Instituto Presbiteriano Mackenzie, em São Paulo, reúne cópias de documentos e preciosidades da época, como um exemplar da Bíblia, traduzido para o alemão por Martinho Lutero, no século XVI. Conta também a história dos primeiros reformistas que chegaram ao Brasil, com destaque para José Manuel da Conceição, que em 1865 foi ordenado o primeiro pastor evangélico do país. Morreu de febre amarela aos 34 anos, mas foi semente de uma fé reformada que se multiplicou no Brasil e que hoje tem suas raízes relembradas. Uma das inovações da reforma protestante foi dar a quem assistia aos cultos o direito de cantar junto. Martinho Lutero tocava alaúde, cantava, compunha e fez da música um veículo de propagação de suas ideias e das palavras da Bíblia. A música, que foi tão importante há 500 anos, hoje é celebração. Castelo Forte é o hino composto por Lutero mais tocado nas comemorações de uma história que hoje é recontada e cantada. Nossa, a gente sente parte dessa história dos 500 anos, né? Uma alegria muito grande para todos nós. Esse é o objetivo, de nós fazermos tudo que nós fizermos por amor, né?